Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou demonstrar como é feito todo o processo de desenvolvimento das palmilhas utilizando tecnologia 3D, TechFit, e como essa tecnologia pode tornar o seu processo de produção muito mais preciso, muito mais eficaz e muito mais fácil. Inicialmente, nós fazemos um escaneamento 3D do pé do paciente. Como você pode ver aí na tela, aqui tem um pé que foi previamente escaneado através do nosso FootScan. O objetivo desse escaneamento 3D é fazer com que o software crie uma palmilha totalmente anatômica a esse pé, para ter um encaixe muito mais preciso e, consequentemente, muito mais confortável para o paciente. Porque a partir do momento que a palmilha se encaixa perfeitamente aquele pé, o paciente tem um conforto muito maior ao utilizá-la. Então, inicialmente, é feito esse escaneamento e, após esta etapa, vamos criar uma palmilha para aquela anatomia com diversas características que você pode escolher, como, por exemplo, a espessura da palmilha. Neste caso, esta palmilha aqui tem 3 milímetros de espessura, mas eu posso fazer, por exemplo, uma palmilha com 1 milímetro. E aí, ela passa a ter apenas 1 milímetro de espessura. Então, você pode escolher, de acordo com a necessidade do seu paciente, a espessura que você quer utilizar naquela palmilha. Aqui vocês podem ver como que a anatomia do pé está bem preenchida. Internamente, mesma coisa. Ou seja, a palmilha está 100% em contato com a planta do pé do paciente. E o grande objetivo disso é tornar essa palmilha mais confortável e mais eficiente a partir do momento que ela está toda em contato com o pé dos nossos pacientes. Esse contato faz com que a gente consiga distribuir melhor a pressão do pé na palmilha e isso traz certamente um conforto muito maior para o paciente. Depois que produzimos a palmilha para esse paciente, agora nós podemos fazer todo o processo de correção, colocar todos os elementos corretivos, proprioceptivos. Então, vou exemplificar com 3 elementos, mas o software tem uma biblioteca, como vocês podem ver aqui em cima, uma biblioteca com diversos elementos corretivos, proprioceptivos, ou seja, todas as características do seu paciente, você pode de acordo com a necessidade desse paciente, você pode ir ajustando através dos elementos já presentes aqui no nosso software. Então, vamos inicialmente exemplificar o arco longitudinal. Caso você precise elevar ou diminuir esse arco, é muito simples. Eu vou selecioná-lo e aqui, no momento, o arco desse paciente está com 23 milímetros de altura. Caso eu queira reduzir um pouco mais esse arco, vou reduzi-lo para 18, é só selecionar que automaticamente ele vai fazer esse ajuste, como está ali, para 18 milímetros. Então você pode ou diminuir ou aumentar de acordo com a necessidade do seu paciente, de acordo com o que foi avaliado previamente. Uma outra correção que a gente utiliza muito é em relação ao calcâneo, nos casos dos pacientes com uma pronação. Para a pronação, nós vamos fazer a mesma coisa. Eu já selecionei o elemento antipronador e agora eu vou ajustar a altura que eu quero corrigir, quantos milímetros eu preciso. Vou colocar aqui 8 milímetros, vou dar um OK e a parte interna do calcanhar vai elevar os 8 milímetros, como você percebeu ali. Então, agora a parte interna corrigida, os 8 milímetros, para evitar a pronação do pé daquele paciente. Um outro elemento que a gente pode utilizar é o botão anterior, para queda de arco transverso anterior. Muito usado em pacientes com metatarsalgia, neuroma de Morton, dores no geral do antepé. Então esse elemento, da mesma forma, eu posso ajustá-lo. Eu posso mexer na posição, posicionar aonde eu quiser na palmilha, aumentar a largura, aumentar a espessura. E após posicionado esse elemento, só dá um OK
e ele é ajustado de acordo com a sua necessidade e de acordo com as características que o paciente necessita. Então, esse é o processo de desenvolvimento das palmilhas. Esse processo de produção do par da palmilha não dura mais de 5 minutos. Ou seja, em menos de 5 minutos, você consegue desenvolver as 2 palmilhas, finalizar e depois é só jogar para a máquina, que a máquina vai fazer toda a produção automaticamente. Então vai sair uma palmilha totalmente anatômica para aquele pé, para gerar um conforto muito maior, e com isso ele vai ter uma adaptação muito mais fácil à palmilha e de forma muito precisa e muito rápida. Um outro detalhe importante, como a gente desenvolve a palmilha no software, caso você precise fazer mais de uma palmilha ou então futuramente ele queira solicitar mais alguma, como ela já vai estar salva no computador, você não precisa nem refazer. É só pegar o arquivo, mandar para a máquina e mandar para produzir, que serão produzidas novas palmilhas iguaizinhas às primeiras que foram desenvolvidas. Então, é um processo totalmente computadorizado que traz diversos benefícios, como vocês podem analisar, e é uma tecnologia muito nova no Brasil. Caso você tenha interesse em adquirir a tecnologia, ser um dos pioneiros no desenvolvimento de palmilha com tecnologia 3D, é só entrar em contato que a gente te passa todos os detalhes. E em relação aos valores, eu vou pedir para minha representante comercial passar todos esses dados para você, mas já te adianto que em relação à produção, se você mantiver uma média que nossos licenciados cobram dos seus pacientes, adquirindo toda a tecnologia, se você produzir em torno de 4 palmilhas por semana, ou seja, menos de uma por dia, 4 palmilhas por semana, em menos de 4 meses você já paga toda a tecnologia. Vamos dizer que sua produção ainda é baixa. Vamos botar 2 palmilhas por semana. Se produzir 2 palmilhas por semana, cobrando a média que nossos licenciados cobram, em torno de 8 meses ou menos, você consegue pagar tudo o que você investiu nessa tecnologia. Se já tiver uma produção boa de palmilha, acima de 4 palmilhas por semana, ou seja, uma média de 1, 2 palmilhas por dia, você vai pagar essa tecnologia em 2, 3 meses de produção e venda das palmilhas. Então tem um retorno muito satisfatório e o resultado do tratamento é espetacular. Tenho certeza que você vai gostar muito. Então, caso tenha mais alguma dúvida, queira saber um pouco mais sobre a tecnologia, a gente aguarda o seu contato. Qualquer dúvida que tenha, é só perguntar que a gente vai esclarecendo, ok? Obrigado, um abraço.